pessoal, sou João Vitor Wrobleski, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Hoje vamos falar sobre uma temática solicitada por uma das usuárias do canal. Então essa usuária, ela pediu para falarmos um pouco a respeito da morte pela filosofia e pela psicologia. Eu vou estar tentando expor um pouco aqui qual é o pensamento em relação a alguns dos filósofos aí da história em relação à morte e qual é o pensamento de algumas escolas da psicologia. Obviamente que eu não vou estar conseguindo expor aqui todos os filósofos e todas as escolas. Não conseguiria nem mesmo apenas uma das duas opções, que dirá as duas. São muitos filósofos, muitas escolas, então eu vou expor apenas os que eu tenho mais proximidade e consigo falar de uma maneira um pouco mais segura e com um pouco de embasamento teórico a respeito. Então a primeira coisa importante de entendermos é que existem dois tipos principais de mortes. E aqui, que fique bem claro também, eu não vou estar atribuindo valores a algum dos dois tipos. Ou seja, eu não estou querendo dizer que um tipo de compreensão da morte é melhor que o outro. Até mesmo que a maioria das pessoas não entende a morte como algo muito bem-vindo, principalmente antes da hora. Então, é apenas uma forma de ver a questão da morte. Então, em primeiro, nós temos a morte verdadeira. E, em segundo, a morte simbólica. E aí, o que significa isso? A maioria da humanidade, aí mais de 90% da humanidade, não crê na morte. E para muitos pode parecer absurdo falar isso, mas vocês vão rapidamente perceber o que eu estou afirmando. A maioria da sociedade, da humanidade de maneira geral, acredita em uma morte simbólica, não em uma morte verdadeira. E isso eu me refiro à grande maioria, se não todos, as pessoas crentes. Ou seja, toda pessoa que tem uma crença em algo além. Ou seja, acredita em algum tipo de divindade, acredita em algum tipo de espiritualidade. Todas essas pessoas veem a morte como uma morte simbólica e não uma morte verdadeira. Por quê? Por exemplo, peguemos o cristianismo como exemplo. No cristianismo, quando uma pessoa morre, entre aspas, ela vai para o céu. E aí analisamos do seguinte modo: é o mesmo que eu chegar para você e dizer: meu vizinho morreu ontem e hoje de manhã ele foi ao banco. Foi retirar dinheiro lá da conta dele. Meu vizinho morreu ontem e hoje de manhã ele foi na panificadora ali comprar pão para o café da manhã. Não existe. Não há possibilidade. Por quê? Porque se o sujeito morreu, ele não vai para lugar nenhum. E é exatamente a mesma referência. Se o sujeito morreu, ele não tem como ir para o céu. Ele não tem como ir para uma vida posterior. Ou se pegarmos, por exemplo, o Zen budismo, ele não tem nem como reencarnar e nem como ir para o nirvana. Porque ele morreu. Esta é a morte verdadeira. Então a morte que o cristianismo prega, ou a morte que o budismo acredita, ou a morte que a maioria das pessoas que têm alguma orientação espiritual creem, é uma morte simbólica, é uma passagem, não é uma morte real. Real não é uma palavra adequada para se usar, não é uma morte verdadeira. Porque a morte verdadeira é aquela morte aonde você não tem nada posterior. E aí nós vamos ver alguns filósofos que acreditam e afirmam a morte desse modo. Então são filósofos que afirmam que de fato você morre e não há nada posterior. Primeiro, antes deles, vamos entender o pensamento de um dos primeiros, não necessariamente o primeiro, mas um dos primeiros filósofos, que é Sócrates. E quando a gente fala de Sócrates, se confundem muito as ideias de Sócrates e Platão, porque Sócrates não deixou nada, Platão foi quem escreveu por ele, e Platão colocou muita coisa própria no meio das ideias de Sócrates e manipulou muitas ideias de Sócrates a favor das ideias próprias. Então é difícil distinguir de fato o que é de Platão e o que é de Sócrates. Então geralmente quando a gente vai falar no pensamento de Sócrates ou de Platão, a gente fala neles meio interligados. Para Sócrates e Platão, eles acreditavam em uma alma imortal. Ou seja, nós temos uma alma que está no mundo das ideias, que é o mundo perfeito,
Então, para Platão, o mundo das ideias é um mundo perfeito, onde existem todas as ideias de tudo que há neste mundo aqui. E este mundo, o mundo físico, é um mundo imperfeito, é um mundo falho, é um mundo que é uma réplica mal feita desse mundo perfeito. E essa alma que está nesse mundo perfeito encarna em um corpo aqui nesse mundo imperfeito. E quando encarna, traz ideias desse mundo perfeito, que é o mundo das ideias. Essas ideias que são trazidas desse mundo perfeito são manifestadas aqui em forma de cópias imperfeitas. E posteriormente, se a alma buscou a sua grandeza, buscou o conhecimento através da filosofia, no entendimento de Sócrates e de Platão, essa alma, quando esse corpo morrer, ela se liberta desse corpo, que é uma prisão para essa alma, que é quase que um castigo para que essa alma se purifique. Então essa alma ela tem que viver nesse corpo como uma forma de experiência na Terra, quase uma purificação dessa alma, para aí sim ganhar o direito à liberdade e a retornar ao mundo das ideias. Talvez por isso que na descrição de Platão, o Sócrates, quando foi condenado a se envenenar com cicuta, ele o fez sem êxito, sem hesitar, perdão, não sem êxito, com êxito, morreu, mas sem hesitar, sem titubear. Por quê? Porque no entendimento de Sócrates, a morte é uma liberdade da alma. Então, quando a alma finalmente se livra dessa prisão que é o corpo, ela pode retornar ao mundo das ideias. Isso para Sócrates e Platão. Porém, já para o aluno de Platão, Aristóteles, nele nós vemos não a morte simbólica do Sócrates e do Platão, mas sim a morte verdadeira. Então Aristóteles, quando ele vai falar da morte, ele diz que nós sim temos uma alma e que assim como o nosso corpo, essa alma é mortal. Essa alma é feita de partículas que quando falecemos elas se desfazem e vão formar outra coisa. Vão formar nossas partículas do nosso corpo, vão formar outros corpos e as partículas da nossa alma vão formar outras almas. Então, para Aristóteles, sim, existe a morte verdadeira. Porque para ele, quando o sujeito morre, ele de fato morre. Não vai a sua alma para outro mundo, a sua alma não reencarna, não, a sua alma se desfaz e vai formar outra coisa. Então isso é a morte para Aristóteles. E aqui nós vemos uma das primeiras concepções da morte verdadeira, que é uma morte que foge a, inclusive, toda aquela questão da própria morte mitológica. Porque na Grécia também, anterior aos filósofos, no mito, do mesmo modo, no mito se explicavam a morte como os indivíduos indo para o mundo dos mortos, para Hades. Ou seja, não era uma morte, porque era simplesmente uma passagem para outro mundo. De Aristóteles vamos para Nietzsche. Obviamente isso é um salto gigantesco. Então é um salto aí por volta de 1800 anos depois. Como eu disse, eu não vou falar de um por um de jeito nenhum dos filósofos, porque seria muito extenso, não tem como. Então eu só peguei alguns dos principais assim para estar mencionando. Para Nietzsche fica mais do que evidente. Então Nietzsche é um dos que mais debateu acerca desse aspecto de não existir nada para além da morte. A morte para Nietzsche, igualmente para Aristóteles, e para Nietzsche mais enfaticamente ainda, a morte é a morte. Ou seja, a partir do momento que o indivíduo morre, ele de fato morreu. Não existe nada posterior. E daí vem também as ideias de Nietzsche de vivermos essa vida o melhor possível. E aí ele explica isso através do conceito dele do eterno retorno, ele explica isso com uma frase também muito emblemática, onde ele diz que o ser humano sacrifica essa vida em função de uma outra que não existe, que isso é lamentável. Então, no Nietzsche fica muito claro essa questão de que a morte é uma morte real também, é uma morte verdadeira. Eu sempre usando o real, mas na verdade devemos entender como uma morte verdadeira. Porque a morte simbólica ela também é real. E nós vamos entender isso um pouco melhor quando entrarmos na psicologia. Bom,
Depois de Nietzsche, vamos falar um pouco de Sartre. Sartre não deixou tão claro assim nada posterior, mas devido a ele ser ateu e devido a algumas afirmações do anterior, nós podemos facilmente pressupor o posterior. Então o Sartre nos diz que antes de existirmos não somos nada. Ou seja, se não somos nada antes de existirmos, podemos aí descartar a questão da reencarnação ou de algum tipo de espiritualidade anterior. Ele diz também que devemos aproveitar essa vida do melhor modo possível, arcando com as consequências dos nossos atos, e por ele ser ateu, também fica bastante claro que ele não crê em nada posterior a essa vida. Então nós vivemos essa vida em função dela própria. E aí o fato de ele ser um dos maiores embasamentos do existencialismo. Então vivemos essa vida e aproveitamos esta existência. Não existe nenhuma outra existência posterior. E aí vamos um pouco falar, ao menos brevemente, da visão da psicologia a respeito da morte. Então, para a psicologia, existe uma área específica da psicologia que estuda de maneira um pouco mais firme essa questão da morte e da posterior à morte, da transcendência ou do anterior à morte. É a psicologia transpessoal. Então, na psicologia transpessoal, se vê de uma maneira um pouco mais enfática toda essa questão de vidas anteriores, de para onde a alma do indivíduo vai após a sua morte. Porém, esta é uma psicologia a qual eu não vou estar explorando muito, devido ao meu curto conhecimento nessa área, até mesmo porque não é uma área de maior interesse meu de estudos. Eu enfatizo mais meus estudos na área da psicanálise e do existencialismo, mas sei que existe sim essa forma de psicologia, que é a psicologia transpessoal, aonde se estuda de maneira um pouco mais enfática o que teria antes do nosso nascimento e o que teria posterior. Então, para quem tiver interesse, só dá uma procurada, uma pesquisada na internet em materiais, artigos e materiais da área da psicologia transpessoal. Dentro da psicanálise, então como que é visto a morte dentro da psicanálise? As demais áreas da psicologia, elas não veem a morte com tanta ênfase nessa questão posterior ou anterior à vida, o que nós fomos em vidas passadas. Esse tipo de coisa é mais do aspecto da filosofia ou da psicologia transpessoal. Nas outras psicologias, como é o caso da psicanálise, nós veremos outras leituras a respeito de vários tipos de mortes, principalmente mortes simbólicas. Então essas psicologias não vão estudar esta morte verdadeira, então não vão estudar essa morte onde o sujeito não tem nada posterior, porque não há uma utilidade prática visível de momento nesse tipo de estudo. Vão estudar essa morte simbólica e o que ela significa, tanto para o sujeito, para o indivíduo, quanto o que ela significa para os vivos que ficam, né? Porque lembremos que o principal enfoque da psicologia não é na pessoa que faleceu, mas sim nos vivos que permaneceram, como eles dão conta desse falecimento. Então, para a psicanálise, a morte ela pode ocorrer de maneira simbólica, tanto em relação a conteúdos. Então, por exemplo, eu posso tentar, ao menos, matar um conteúdo dentro de mim. Então, uma coisa que não me agrada, eu faço com que ela deixe de existir. Ela pode ocorrer, por exemplo, uma morte simbólica, quando há um rompimento de um relacionamento, por exemplo. Então, quando nós temos um relacionamento de namoro, esse relacionamento se desfaz, ali ocorre uma certa morte simbólica, a morte de um relacionamento, a morte de uma vida futura. Então, muitas vezes, as pessoas envolvidas nesse relacionamento, elas planejaram um futuro juntas, elas planejaram ter filhos, elas planejaram se casar, hipoteticamente que elas não fossem casadas ainda, ou se elas fossem casadas, elas planejaram construir uma família, construir um império, talvez, e tudo isso morre. Quando esse namoro, esse casamento, esse relacionamento se desfaz,
tudo isso que essas pessoas que estavam dentro desse relacionamento planejaram, morreu. Tudo isso teve uma morte simbólica. E aí que vem a afirmativa da psicanálise, que isso gera um luto. Então, dentro da visão psicanalítica, quando ocorre o fim de um relacionamento, ocorre um luto. Quando acontece, por exemplo, podemos ter lutos em coisas mais simples. Por exemplo, quando um filho sai de casa. Então, aquela família constituída que ele tinha anteriormente morreu. Ele sai de casa para formar uma nova família, para morar sozinho, para fazer outras coisas. Então ali também se estabelece um certo luto. E é em cima desse luto que a psicanálise trabalha. Então seja o luto pela morte de um familiar, de uma pessoa próxima, ou seja o luto pela morte de um relacionamento, seja o luto pela morte de um emprego, por exemplo, pela morte de um futuro que você planejou. Então muitas vezes eu planejei no meu futuro ser um profissional de tal área, mas aí eu não consegui entrar na faculdade para trabalhar nessa área. Ali ocorreu a morte do meu futuro. A morte, como nós entendemos, no caso da morte, no sentido de fim da vida, então a morte, por exemplo, de um parente, a morte de um amigo, de um familiar, nesse sentido, a psicanálise ela não dá ênfase nesse tipo de estudo, então não é um estudo da área dela. O estudo maior da área da psicanálise é como que essa morte exerce efeito sobre os vivos, sobre os que ficaram. Então, o luto que esses vivos passam. Então, para a psicanálise, a morte é muito mais material de estudo para dar conta da organização psíquica dos vivos do que para se preocupar de fato o que ocorreu com a pessoa que faleceu. Aí existem algumas áreas da psicanálise que tem um certo estudo aí um pouco mais enfático, inclusive um dos meus mentores aí na psicanálise, que é uma pessoa que me ajudou muito a estudar e a conhecer algumas coisas da psicanálise, ele também tem estudos aí na área do suicídio. Então o suicídio é uma área que frequentemente desperta um certo interesse também de alguns estudantes da área da psicanálise, e aí se estuda também o que levou esse indivíduo a fazer essa opção de cometer suicídio, o que ocorreu, toda a questão da configuração psíquica desse indivíduo. Mas aí também é uma coisa um pouco mais ampla que eu não tenho como estar trabalhando aqui. A ideia é só mesmo entender como que a psicanálise vê esta morte. Então, para a psicanálise, a morte ela se preocupa muito mais com a questão da morte simbólica em vários aspectos. Então, a morte sendo vista como o fim de algo, não apenas o fim da vida, mas o fim de um relacionamento, o fim de um emprego, o fim de várias coisas. E que, como igualmente o fim da vida, também geram lutos. Então, por isso que eu falei naquele momento que essa morte simbólica também é real, porque ela gera luto, ela gera sofrimento. Então não podemos dizer que isso não é real, porque isso afeta o indivíduo. Se afeta o indivíduo, é real. Enfim, vamos a mais uma escola. Jung. Bom, Jung igualmente, ele acredita, ou ao menos a teoria junguiana, ela de certo modo também vê a morte como a possibilidade de morte de conteúdos, morte de fases da vida. Então a pessoa morreu aquela determinada fase, e aí principalmente porque o Jung também não tem um apego ao desenvolvimento anterior como o Freud tem. Então para a teoria junguiana existem mortes de conteúdos, então você tem uma fase da tua vida que morreu. E aí quando você fala nesse tipo de morte, também é uma morte altamente simbólica e que pode ser trazida para vários campos, para vários aspectos. Então a morte de um relacionamento, igualmente na psicanálise, ou a morte de um período da tua vida, a morte de várias coisas. Também, apesar do Jung ele ter um estudo mais profundo das religiões, ele, ao menos nos materiais que eu tive acesso, e aí também temos que considerar que meu acesso a Jung é muito limitado, então eu não sou um estudioso da área junguiana, mas até onde eu tive acesso até hoje, eu não peguei materiais dele que trabalhassem enfaticamente sobre o que acontece com o sujeito depois que ele morre.
ele fala algumas coisas a respeito dos aspectos religiosos, mas eu não tenho um conhecimento para explorar isso mais a fundo. E creio que seja isso mesmo, falando um pouco aí conforme o pedido da nossa usuária. Espero que vocês tenham gostado. Então, falando um pouco a respeito de como a filosofia, ou ao menos alguns filósofos, viam essa questão da morte e como que algumas das escolas que eu tenho mais contato ali da psicologia veem essa questão da morte. Espero que tenha sido de proveito para quem pediu o vídeo. Se inscrevam no nosso canal, clique em gostei aí para nos ajudar a destacar os vídeos. Agradecer aos 2.140 inscritos aí, então estamos com muitos inscritos no canal. Isso é muito bacana porque mostra que o trabalho do canal está sendo útil para muitas pessoas. Fico muito contente com isso. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.